maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados com massa de manobra, sendo usados com massa de manobra. Vamos pra cima! Vamos pra cima! Derrotar o Bolsonaro! Derrotar o Bolsonaro! Olha, nós tivemos clareza imediatamente que era necessário reagir a esse dado que o governo iria cortar das universidades. As redes sociais são muito poderosas, então rapidamente, através das redes sociais, nós fizemos um chamado a toda a universidade pública a falar o seguinte: olha, é necessário organizar pela base do movimento estudantil em assembleias de curso, assembleias das universidades. Mais uma vez a todas e a todos, conforme disposto nos artigos 26 e 27 do Estatuto da Universidade Federal do Cariri, declaro aberta a primeira Assembleia Universitária do ano de 2019. Um formato de luta estudantil. E nós já tínhamos naquele momento o Dia Nacional de Luta dos professores e nós nos incorporamos àquele Dia Nacional de Luta que se transformou no dia histórico que foi o dia 15 de maio. Então nós fizemos naquele momento um incentivo master para os estudantes através da base poder se organizar para fazer protestos, porque nós sabíamos que a nossa voz precisava ecoar nas ruas do Brasil para dizer: nós temos hoje a certeza de que tem um governo no Brasil que vai trabalhar para destruir a universidade pública e a gente precisou reagir naquele momento e fizemos isso através das assembleias e das manifestações. E a terceira é movimentar sim a paralisação do dia 15 de maio e do dia 14 de junho. É encaminhar para isso, não é esperar que a reitoria decida. É a gente parar sim, dia 15 e parar sim, dia 14. É isso. Valeu, Chayá! Bom, nesse período dos cortes, nós na verdade já estávamos preparando. Os professores foram os primeiros a convocar o dia 15, uma paralisação que tinha a ver com o debate da reforma da Previdência. As entidades estudantis, as entidades sindicais, vamos fazer no dia 15 de maio uma greve nacional da educação. E eu convido vocês aqui, o movimento estudantil atuante aqui da UFCA, as pessoas que estão fazendo também assembleias em escolas da educação básica, do município, da URCA, do Instituto Federal, e de juntarmos todos esse bloco e fazermos uma grande, impactante manifestação, colocando para a sociedade a defesa da UFCA, a defesa da educação pública e contra essa reforma da Previdência. A manifestação vai ser no dia 15, pela manhã, no Juazeiro. Era esse o nosso recado, e amanhã tem uma reunião para planejar, às 5 horas da tarde, que eu convido as lideranças estudantis e sindicais a se fazerem presentes. Obrigado, um forte abraço. Mas nós já havíamos nos preparados para ingressar no dia 15, no momento em que o Bolsonaro falou sobre tirar recursos dos cursos de humanas para colocar em outras áreas. Isso para nós já soou como um grande ataque à universidade. Isso foi alguns dias antes, e quando ele falou dos cortes, quando o ministro informou sobre os cortes, e foi
péssima oportunidade que ele falou da balbúrdia foi quando a gente reforçou ainda mais a convocatória do dia 15, porque aí foi quando, em peso, as mobilizações deram uma virada imensa que começaram a movimentar estudantes no Brasil inteiro. E a partir daí, quando a UNE convocou o dia 15, outros movimentos da educação vieram junto, professores, trabalhadores da educação, os estudantes começaram a se organizar em assembleias, nas universidades, em reuniões, e aí a gente conseguiu fazer essa mobilização grande para o dia 15. Então esta é a segunda assembleia que acontece na Universidade Federal do Cariri. A primeira aconteceu no final do ano passado, quando tivemos a aprovação do nosso estatuto. Portanto, o que hoje acontece aqui nesse recinto é um ato legítimo e oficial da Universidade Federal do Cariri, previsto no seu estatuto. Não se trata de balbúrdia, baderna ou provocação. Será feito... Olha, primeiro que além das universidades federais, também para nós do ensino secundarista, também fomos atacados, né? Então, além dos 30% nas universidades federais, foi cortado também dos institutos federais e também da educação básica. E a gente encara isso como a demonstração mais bruta, de forma mais física, do fascismo que existe no nosso país. Porque esse fascismo que tenta calar qualquer foco de resistência contra o governo, qualquer foco de resistência de pensamento, de opinião, de voz. Então, a gente encara isso como a declaração de guerra ao ensino, declaração de guerra ao conhecimento, e por isso, se numa guerra eles vão vir para cima da gente, a gente também vai para cima deles com muita luta, muita mobilização e muito debate com os estudantes para conseguir fortalecer a nossa luta em defesa da educação pública, porque é justamente isso que está em jogo hoje. O que está em jogo é a permanência do caráter público da educação, o caráter público da universidade, o caráter democrático da nossa escola e da nossa universidade. E é isso que a gente nunca vai abrir mão e sempre iremos defender. A Universidade Federal do Cariri, ela é uma universidade que ainda está numa fase de implantação, tá? Ela tem mais de 80% dos seus estudantes pobres, tá? Então eles não teriam oportunidade ou possibilidade de estudar em outra instituição e não universidade pública, tá? A universidade está numa fase de implantação. Ela tem 23 cursos, mas com um plano de implantar uma série de outros cursos, e fica tudo congelado, paralisado, tá? Da mesma medida, os projetos de extensão. A universidade é muito importante, por exemplo, na área de saúde, na área de agronomia, tá? Atendendo comunidades, atendendo a população mais pobre, e tem feito um diálogo interessante também em respeitar saberes não tradicionais, trazendo para dentro da universidade, dentro dos cursos de música, dentro do curso de jornalismo. Então tudo isso acaba sendo sacrificado, porque começa um projeto e um processo de desmonte da educação superior pública. Se nós compreendermos que o atendimento do ambulatório
né, ofertado aqui na Faculdade de Medicina de 2.425 pacientes, que esse número vai gerar cada vez mais um número crescente de demanda de atendimento. Se hoje é 2.425, quer dizer, nesse ano que nós estamos vendo, nós já estamos quase atingindo essa meta agora no meio do ano. Então, esse ambulatório, que consta de basicamente 6 salas apenas, nós só temos 6 salas, precisa ser ampliado, né? E estava dentro do projeto, né, desse contingenciamento financeiro, a ampliação desses ambulatórios, mas não só a ampliação, mas a informatização dos ambulatórios, a climatização dos ambulatórios, e que teve que ser interrompido com essa perspectiva de bloqueio financeiro feito pelo governo. Então, nós sabemos que é necessário que haja essa luta, não é só dos estudantes da Faculdade de Medicina, dos professores da Faculdade de Medicina, dos funcionários, mas da sociedade como um todo. A sociedade precisa estar envolvida nisso aí, para que nós possamos valer o nosso poder de reivindicação, né? E que isso possa fazer com que o governo retroceda das suas posições econômicas. Esse movimento, no dia 30, já está em mais de 200 cidades do país. Em mais de 200 cidades do país. Povo contra o fascismo, para Bolsonaro. Lembrando também que a gente fez os cálculos aqui, a gente está ocultando cada pessoa que estava aqui. Tem 8.000 pessoas. E a nossa grande mobilização na região do Cariri. Vamos pra cima! Por exemplo, no ano de 2018, nós temos em média de projetos cadastrados de ações de extensão dentro da Pró-Reitoria de Extensão, em média 100 projetos. Esses 100 projetos, eles beneficiaram mais de 41.000 pessoas, diretamente. O que significa beneficiar? São ações das mais diversas áreas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós tivemos casos com grande incidência no Nordeste de microcefalia, certo? Nós temos ações de extensão que atuam diretamente com as famílias dessas crianças e com as próprias crianças. Isso é uma ação de extensão. Nós temos outras ações, por exemplo, que se eu falar com vocês aqui, com relação a projetos que beneficiam mulheres, né, que estão em estado de vulnerabilidade social. Por um exemplo, o Enactus trabalha com o projeto Molecas, né, que aí tem um impacto, inclusive financeiramente, através de cursos que são ministrados a essas pessoas. Nós temos projetos, por exemplo, de meio ambiente, com agricultura familiar. Então, em termos de números, hoje, nós temos um percentual diante de um número de projetos, de só 100, né, uma média de 100 projetos cadastrados, mas com um impacto e uma repercussão extremamente ampla. Mais de 41.000 pessoas que são beneficiadas e que têm uma transformação na sua vida. Muitos projetos, por exemplo, são de agricultura familiar. Nós vamos para as áreas mais remotas, distantes da região metropolitana. Precisa de transporte. As pessoas que a gente chega, normalmente, em via de regra, Leandra, são pessoas com estado de vulnerabilidade drástico, em que elas precisam do conhecimento, mas precisam de uma ação de fato acontecendo. Então, este corte, ele pode causar um impacto, talvez, por isso que eu te digo que a gente não consegue dimensionar hoje, mas o impacto pode ser grande, porque a gente não vai conseguir chegar, pode ser, né? Que a gente não consiga mais meios, nem recursos para chegar a tanta distância. Estudante, servidor e professor.
você teve a iniciativa da Universidades na Rua, né, que foi aquele projeto de levar as pesquisas, os projetos de extensão para a praça. Isso aconteceu em várias universidades do Brasil. As assembleias que chegaram em todos os campi do interior, universidades que não têm muita tradição de se mobilizar. E isso foi criando de fato uma onda, né? Que acho que o termo tsunami é uma ótima figuração para o que aconteceu, porque foi um processo que foi acumulando, foi ganhando cada vez mais força, e eu acho que conforme os estudantes viam que está tendo assembleia na minha universidade, mas está tendo na sua também, e isso cresce, tomou outra proporção, e acho que na nossa avaliação a gente viveu o maior movimento de massas por uma pauta educacional do país. Acho que a gente já teve grandes lutas pela educação, né, na nossa história, mas que reúna perto de 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo em mais de 220 municípios foi algo inédito. Na nossa opinião, o dia 15 ele foi um sucesso porque foram milhões nas ruas, o dia 30 foi um sucesso porque foram milhões nas ruas, e agora no CONUNE a gente reúne essa vanguarda que foi para as ruas, inclusive muitos pela primeira vez, calouros, né, que estavam na universidade, e que a gente vai debater como que a gente potencializa milhões. Esse é o nosso desafio. De baixo pra cima, a juventude vai sem medo, ocupar as ruas, semear o futuro. Viva a luta da juventude, viva a resistência do povo brasileiro. Aqui está a UNE sem medo de lutar. Aqui está a UNE sem medo de lutar. Muito obrigada. Aqui está. Convido agora os estudantes da tese de número 6 da oposição de esquerda para fazerem uso da palavra. Boa noite, companheiros. Eu me chamo Caio, sou militante da Juventude Vamos à Luta e estudante da UF. Hoje, o Bolsonaro e o ministro Weintraub elegeram o pensamento crítico, a organização do movimento estudantil e a educação pública como seus inimigos número 1. E não fazem isso à toa. Fazem isso porque sabem que a juventude está na linha de frente contra o governo Bolsonaro, desde o ele não e do vira-voto. Sabem que precisam calar a juventude para passar o seu projeto. E seguem mais ataques. Além dos cortes na educação, agora Bolsonaro quer fazer uma reforma universitária que na prática acaba com a autonomia universitária e abre espaço para privatização e cobrança de mensalidade nas universidades. Salve, salve galera, Bicharte na casa. Sou poeta MC lá da Paraíba, vim junto com o JSB. O tempo é curto, mas a gente tem um recado pra deixar também pro presidente através de poesia marginal, porque quem vai derrubar esse fascista é as bichas, é as travestis, é as sapatão, e a gente não se cala. Desculpa a forma que eu tô falando, é que eu tô me sentindo agredida. Será que eu poderia falar um minuto? Vamos parar com essa palhaçada. Se quer que eu fale grosso, então segura essa rajada. É que eu sou bicha preta, filha da quebrada, alma de escorpiana, pantera feminada e preta. Minhas falas estão virando tesouras e eu vou triturar teu ego, então aceita. E nem adianta dizer que é mimimi, pois a gente trocar de pele você não chega até aqui. Nessa situação de genocídio ou de matança, é que macho não aguenta quando tem bicho em liderança. O Brasil é o país que mais mata, meus irmãos. A gente acorda não pra viver e sim pra lutar, pra não ir parar dentro de um caixão. Bolsonaro, tá te faltando informação. Se você mexer com a gente, eu corto tua cabeça no lugar da educação. Aí vai ter queima, pois a gente não vai deixar passar. As bichas pretas estão chegando, o Bolsonaro pra atacar. O Nordeste conhece tu. Você pode até ser o Messias, mas só se for em forma de Beuzebu.
que querem elitizar novamente a universidade, fazer com que a universidade não seja mais um espaço da população pobre, negra, indígena, quilombola. Querem novamente que a universidade se torne um espaço da formação das elites. O Sindicato Nacional vem fazendo ações sobre isso desde o ano passado, porque os cortes não começaram com o governo Bolsonaro. É importante dizer isso, né? O que a gente está sofrendo hoje é um impacto maior por conta dos cortes que vieram acontecendo há mais ou menos de dois anos para cá, né? De forma muito mais intensiva. Porque a gente está tendo uma intensificação do ataque à universidade, porque a universidade ela vem sendo atacada em relação ao seu orçamento desde 2014. O ANDE sempre esteve denunciando os cortes, né? E o ANDE sempre esteve contra todo tipo de reforma na educação que tire a liberdade de expressão e que fira a autonomia das universidades. O futuro defender, com a juventude organizada, mais livres e menos armas, em cada universidade um raio de resistência. O movimento estudantil, junto com os trabalhadores, vem mais uma vez cumprir seu papel histórico na luta por direitos nesse país. Mais uma vez, estamos sofrendo diversos ataques e nós, estudantes e trabalhadores, estamos cumprindo esse papel de não deixar esse governo tirar os direitos do povo, né? O Projeto Futurice, que é um projeto que quer tirar o direito do pobre chegar na universidade. Por que eu estou falando isso? Porque esse projeto é um projeto para privatizar as universidades públicas. E nós, trabalhadores, estudantes, que compomos as nossas universidades, temos que lutar contra esse processo. O CNPq anunciou, o próprio presidente lançou uma nota, acho que você teve acesso, dizendo que em setembro, se o governo não colocar recurso no Conselho, em setembro ele não vai conseguir manter as bolsas atuais, né? Eu vejo assim como um sucateamento, né? A longo prazo, esse impacto da falta de financiamento na universidade, ela vai levar a gente a não conseguir se manter, né? E isso vai sucateando a pesquisa, a extensão, a cultura. Então, o impacto que a gente traz para a sociedade vai cada vez mais diminuindo, e aí essa diminuição vai deixar a gente a longo prazo sem importância social, e aí eu acho que é desaparecer mesmo, né? Isso é muito grave. Na verdade, eu considero isso como um crime, é criminoso. Essa falta esse não enxergar do governo como importante que essa instituição seja mantida, né? As instituições de educação sejam mantidas através do esforço de orçamento, né, para que a gente consiga trabalhar. A questão da precarização e subfinanciamento, tanto na pesquisa, através do ataque à CAPES e ao CNPq e à própria FINEP, e os cortes no custeio da universidade, eles vêm aí para mostrar que o modelo de financiamento que existe hoje é ruim, o governo não tem condição de fazer e que ele precisa ser mudado. Essa é a lógica. Embora nós saibamos que isso não justifica você trazer um modelo completamente diferente de gestão, imposto às universidades, porque os reitores não participaram da construção desse modelo e que sequer dialoga com a Constituição, uma vez que ele tem que mudar tanto características da lei que dá autonomia à universidade, como a própria LDB. Então o Futurice, ele vem
nesse pacote um monte de alterações significativas na legislação vigente, que não são facilmente, não são de tramitação fácil na Câmara, mas que ele coloca como uma salvação para esse subfinanciamento que foi provocado pelo próprio governo. Então, é uma estratégia sim, e nós combatemos tanto os cortes, queremos a reversão dos cortes na sua integralidade, que o orçamento do ano que vem ele seja reposto, porque a proposta é de um corte absurdo no orçamento, e que o futuro não seja sequer cogitado como forma de financiamento. Porque o Futurice, ele não traz nenhuma certeza, ele não é uma metodologia que foi aplicada em nenhum outro lugar, né? A gente tem coisas novas, né? E algumas coisas que já são feitas. O que é novo, né? Não, aparentemente é muito incerto. E o que ele já traz, né, de coisas boas para as universidades já são feitas. Como, por exemplo, a questão da arrecadação. As universidades têm um potencial de arrecadação muito grande, já tem relação com as fundações, já tem a lei de fundo patrimonial que teve vetos nelas que, teoricamente, soltaria muitas amarras que as universidades têm na área de arrecadação. Então veja que nós já temos alguns mecanismos que nós já colocamos em prática. A gente precisava do apoio mais para poder dar mais liberdade de execução e arrecadação para as universidades. No entanto, a gente vê que no Futurice aparentemente tem um ataque muito grande à gestão universitária quando você tem uma organização social que vai fazer a gestão dos contratos, né, dos terceirizados, pagamento de água, luz, energia, e vai ser um comitê gestor agora que vai dar as diretrizes para essas contratações. Logo, o impacto à autonomia universitária é muito grande e isso causa muita incerteza. Então, o que a gente pode dizer no momento é que o futuro ele é incerto. O futuro se traz mais incerteza do que certeza do futuro da educação superior brasileira. A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria. A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria.
esse contexto, né? Hoje eu vejo que eu vivo com mais intensidade, mesmo porque sou gestor. Na época que eu vivi outras crises, eu era estudante, né? Depois servidor, mas como gestor que tem que tomar decisões, que tem que traçar destinos, esse com certeza é o mais difícil para mim, né? Porque é difícil você planejar, a gente está mexendo também com sonhos, né? E é difícil quando tu vê sonhos que deixam de ser alcançados por causa de posicionamentos políticos, né, ideológicos e de não entendimento da importância da educação para um país, né? Eu acho que o que se conseguiu nesses últimos anos, né, nesse tempo em que a universidade cresceu, era que a gente transformava, deixou de ter sonhos, né, o jovem passou a ter sonhos, passou a ter metas, porque ele sabia que se ele se empenhasse, a universidade não era mais um sonho inalcançável, era uma meta que poderia ser atingida. Desculpe, mas é porque a gente faz isso com muito amor. Perdão.